Ele está dentro de mim. Amém. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Então esse texto ele faz a quem ouve essa canção, porque na verdade os salmos nós sabemos que são canções. Deixa eu voltar aqui. Ele nos faz essa pergunta: quem pode subir ao Monte Santo do Senhor? Quem pode entrar no seu santuário? Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Quando o salmista ele fala sobre quem subirá ao Monte Santo do Senhor, ele está relembrando, ele está recapitulando a subida de Moisés ao Monte do Senhor. Mas nós sabemos que não foi assim sempre. Nós sabemos que teve um momento em que não se precisava subir no monte, em que não se precisava perguntar quem poderá subir ao Monte Santo do Senhor. Todos podiam se encontrar com Deus. Todos podiam estar na presença do Senhor. E é em Gênesis 3 que nós vemos um rompimento. E antes de falar disso, eu vou passar rapidamente por alguns conceitos, para que não pareça assim aéreo o que eu vou falar. Porque a expectativa é que eu chegasse aqui e falasse o que é louvor, o que é adoração, como nós louvamos ao Senhor, por que levantamos as mãos, por que levantamos o pé. Mas eu queria começar de uma forma um pouco diferente. Mas vamos lá. Louvor. O louvor é qualquer palavra de elogio a alguma pessoa. E a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Mas por que todo ser que respira louva ao Senhor? Da mesma forma que se o Jonathan for uma boa criança, estiver bem limpinho, a gente não precisa conhecer a Marina para saber se ela é uma boa mãe. Da mesma forma, quando nós vemos as coisas que Deus criou, elas nos contam quem Ele é. A Bíblia fala que um dia, fala outro dia, não se ouve som, mas nós vemos o seu discurso. Então, todo ser que respira louva ao Senhor. Uma pessoa sendo crente ou não, fazendo besteira ou não, o fato dela estar respirando já é um elogio ao Senhor, porque foi
que os rios batam palmas. A adoração, ela já é diferente, porque a adoração ela tem um significado de servir e de comunhão, de servir a alguém de uma forma mais próxima. E eu achei interessante que o pastor Josias Pacheco, ele, sem eu querer perguntar nada ontem, ele deu uma definição sobre adoração que foi a que eu mais gostei. Ele falou que a adoração é quando nós tiramos um tempo para dar atenção a Deus. E eu pensei assim, gente, eu nunca ouvi isso. E em Gênesis, nós vemos no capítulo 2 que Deus faz o homem e que toda tarde o Senhor vinha como uma brisa conversar com o homem. Toda a viração do dia, né? Quando no céu o sol fica laranja, né? Naquele momento em que o dia estava se tornando noite, o Senhor vinha conversar com Adão. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda. E no versículo 2 diz: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente a Eva: certamente não morrerão. E eu achei muito interessante um comentário que um ministro de louvor antigo, esqueci o nome dele, mas Daniel de Souza, lembrei. É o autor do Recebi um Novo Coração do Pai. Ele escreveu essas músicas muito bonitas e antigas. E ele diz assim, que a grande questão do homem no Jardim do Éden é porque o bem e o mal não existiam para ele. O Senhor, a conversa, o relacionamento que ele tinha com o Senhor era suficiente para lhe apontar o que ele devia fazer. Então, não existiam coisas ruins, existiam coisas que Deus simplesmente não deixava ele saber, ou não dizia para ele que não era legal fazer, e simplesmente isso, ele não conhecia o pecado, e Deus era o seu guia, simplesmente. Mas quando ele rompe com Deus, quando ele come da árvore do conhecimento, ele se torna autônomo. Ele tem a sua autonomia. Deus, eu vou viver minha vida, eu vou fazer as minhas escolhas. Me dá licença, porque eu sou autônomo. Eu me mando. Só que eu achei muito interessante que hoje aconteceu uma coisa que me deixou pensativa. Ali atrás do quintal, a árvore de cacau tem um fruto que está metade morto e metade vivo. Metade está verdinho e metade está marrom. E o que acontece? Eu fiquei olhando por que metade está marrom e metade está verde. Porque aquele galinho, ele abaixou tanto por causa do peso que parece que por dentro ressecou. Então não passa vida mais. A parte mais perto do galho ficou marrom e a outra ainda está verde. E foi a mesma coisa que aconteceu com o homem, porque toda a vida que ele tinha vinha do Senhor, toda a alegria que ele tinha vinha daquela comunhão, e sem aquela comunhão ele se tornou apenas um bonequinho de barro ambulante. O pastor Ed René, ele diz que nós nos tornamos terra
A gente fica com vontade de comer, a gente come. A gente fica com vontade de dormir, a gente dorme. Obrigada. A gente fica com vontade de bater, a gente bate, de brigar, a gente grita. Por quê? Por falta dessa comunhão. Então, nós morremos. Mas, e aí, o que isso tem a ver com o louvor e a adoração? A adoração não é servir ao Senhor e ter comunhão com Ele. Então, a adoração, ela, como invocação do Senhor, ela começa nessa fase, quando Sete gera Enos. Adão veio do Senhor, Adão gerou a Sete, e Sete gera Enos, pai de Enoque. E aí, quando Enos nasce, se começa a invocar o Senhor. Eu não vou ficar chamando quem está do meu lado. Mas a invocação do Senhor começou a partir de Enos, depois do pecado. Isso quer dizer que o Senhor estava longe. Eu não vou ficar chamando, mãe, se ela está aqui do meu lado. Mas então se começou a invocar o Senhor. E o que significa invocar o Senhor? O ser humano, ele é dono de si. Quando estava em comunhão com o Senhor e o seu espírito estava vivo, ele e o Senhor, não existia essa coisa de eu ser dono de si, de mim. E o ser humano era dono de toda a terra. O Senhor colocou ele como subchefe, aqui nesse pedaço. E quando ele rompe com Deus, esse pedaço também fica meio que assim, rompido com a matriz. Como o pastor Enéas falou, rompido com a matriz, com a nossa matriz. Então aqui ficou bagunçado, uma bagunça. Mas quando nós começamos a invocar o Senhor, nós trazemos o reino dele de volta. Amém? Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que nós queremos chuva, geralmente eram por chuvas boas, queremos por chuvas boas, queremos para o nosso gado, nós clamamos, nós te invocamos, geralmente por bênçãos. Então, o rompimento do homem com Deus significa um desejo de autonomia. Eu vou ler, gente, para ter certeza que eu falei tudo. O bem e o mal não seriam mais definidos pelo Senhor. Agora Adão seria livre para viver como queria, mas longe de Deus, longe da essência do autor da vida. Ele fora criado para ser amigo de Deus, mas agora estava longe de Deus, e seu espírito se degenerou e morreu, como fruto que estava meio vivo, meio morto. Então todos nós nascemos respirando, mas uma parte nossa precisa de reconectar. Então tudo estava debaixo do domínio de Adão, e tudo que estava debaixo do domínio dele se degenera. Até que em Gênesis 4, 26, eu já falei, não vou ler? Enos começa a invocar ao Senhor. E para se buscar a restauração dessa comunhão com o Senhor. Mas é em Abraão que nós vemos uma amizade com Deus. Em Gênesis 18, queria ler com vocês em Gênesis 18, 17, versículo 17 e ao 19. Mas por que eu estou falando todas essas coisas assim tão batidas, gente? Parece tão batido. É porque
fazer, cheio de preocupações. E aí a gente chega na igreja, né? Tem uma cantora, esqueci o nome dela, mas ela é vocalista do Jesus Culture. E aí o pessoal está cantando lá na frente e tal, aí todo mundo levantou a mão. Aí você olha assim, o pessoal levantando a mão e fala assim: cara, tá todo mundo levantando a mão, eu vou levantar também. Todo mundo fechou o olho, vou fechar. Aí fica assim: amém, tô sentindo. Gente, por que tá chorando? Tô sentindo nada. Aleluia, Jesus. Mas porque os outros estão fazendo? Às vezes a gente faz isso. Mas aí a gente volta para o nosso dia a dia. E está tudo a mesma coisa. Nós temos que, eu sei que todos aqui são crentes, mas nós temos que relembrar essas coisas, da comunhão com Deus. Nós sempre temos que relembrar, porque isso faz muita diferença. A gente só adora com intensidade, quer dizer, a gente só declara o nosso amor de uma forma assim, bonita, na frente de todo mundo, no dia dos namorados, quando o pessoal pede para vir aqui na frente, né, e falar. Aí você olha na cara daquela pessoa e pensa assim: qual foi a última vez que eu fiz isso? Não lembro. E o que eu falei também? Faz tanto tempo, aí fica sem graça, aí fala aquela coisa assim, meio xoxa e sai correndo. Porque, gente, não adianta. Em público não sai se no nosso particular não acontecer. Vocês entendem? Não adianta a pessoa estar brigando dentro de casa e chegar e dizer, como o Romeu, meu amor. Não vai rolar, não vai sair. Então, a gente tem que restaurar essa ideia de uma adoração, uma vida de adoração. Porque se a gente chegar na igreja e dizer, Deus, aí Deus fala assim, oi, você falou comigo? Não, tipo, um oi bem longe, né? Oi, que é? Não, Senhor, porque agora está na hora de eu te adorar. Ué, mas você não falou comigo o dia todo? Não, mas está todo mundo falando, vem aqui. Estou falando sério. Aí, tá bom. Ou se não, gente, eu estava pensando uma coisa. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente está adorando, né? Vem neste lugar. 40 minutos. Aí Jesus veio. Ai, que bom que você me chamou. Eu queria falar com você sobre o seu trabalho, né? Eu estava pensando, você já pensou em mudar de emprego? Eu estava pensando em você fazer um curso de pedagogia. Vem neste lugar, ó Senhor, porque o Senhor não veio, Senhor. E a gente tá assim. E Jesus fala, não, peraí, eu queria conversar com você. Não, Senhor, eu estou te invocando aqui, ó. Vem neste lugar. E a gente não percebe que a gente chama Ele. E depois Ele conversa com a gente. E nem quando a gente chama uma pessoa, sabe? E aí, geralmente a gente, quando chama alguém para comer uma pizza, comer uma pipoca, ou faz um jantar romântico, alguma coisa do tipo, é para conversar com a pessoa, né? Então nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Quer ver uma coisa? Nós vamos falar sobre isso. Vida de adoração sempre precisa de uma vida de dependência. Quando nós invocamos o Senhor para perto de nós, Ele vai falar com a gente. E aí, Ele vai querer dirigir a nossa vida. E se a gente não quiser ouvi-lo, Ele vai ficar triste. Porque afinal, Deus é uma pessoa. Ó Senhor, que bom, o Senhor veio. Ai, meu Deus, eu sinto que o Senhor veio. Aí Ele diz, olha, eu vim, vamos sentar, vamos conversar. Ó Senhor, que bom que o Senhor veio.
Aí a gente fica assim, oh meu Deus, ele veio? Aí ele fala assim, eu vim. Pois é. Então, aquela sua preocupação, eu queria conversar com você. Deus quer restaurar essa conversa com a gente. Então, quando nós adoramos, quando nós invocamos o Senhor, nós estamos buscando a presença dEle de volta para a nossa vida. Buscando a amizade dEle outra vez. Por isso que a gente tem que adorar todo dia. Porque você conversa com seu cônjuge todo dia, se ele estiver em casa, é claro. Então, Deus quer estar conosco todos os dias. Ele não ia uma vez por semana falar com Adão. Adão, e aí, como vai? Tipo, filho depois que casou, que faz aquele jantar especial. Não, era uma conversa diária. Era uma conversa sempre. Então, gente, só para... E ficou melhor agora ler esse texto. O Espírito Santo é tremendo, né? Eu não leio o texto agora, lê depois. Tá. Gênesis 18, versículo 17 ao 19. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. E aí o Senhor vai e conta a Abraão o que iria acontecer com Sodoma, onde Ló estava. E, gente, Deus, não estou falando do Obama não, estou falando de Deus. Deus, que o mundo não o contém, de tão grande que Ele é. Ele que fez o mundo. E Ele diz assim, meu Deus, nunca seria, né? Mas Ele falou assim, como eu poderia esconder uma coisa que eu vou fazer de Abraão? Ele é meu amigo. Como que eu posso esconder uma coisa de Abraão? Eu vou contar. Ele é um homem que eu escolhi para ele ser importante. E eu não posso esconder que eu vou destruir Sodoma de Abraão. Outro dia, minha mãe teve um sonho. Foi um sonho, né? Foi desamor. Teve um sonho de vários caixões de criança. E o Senhor, há alguns anos atrás, me deu como uma nação para eu estar orando a Síria. E aí minha mãe viu vários caixões de crianças e muitas pessoas chorando, e acordou angustiada e pediu para a gente orar. E aí aconteceu um grande desastre na Síria. E muitas crianças foram mortas, mas antes Deus avisou ela. Porque Deus, Ele quer nos contar os seus segredos. Ele quer que nós saibamos das coisas que existem no seu coração, que existem na sua mente. E como é que nós acessamos essa dimensão? Pela adoração. Pela adoração. Porque mesmo quando nós oramos, quando nós vamos acessar o Senhor, nós dizemos: Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, o Senhor é tão grande. Isso é adoração. Não é música, é adoração. Nós estamos declarando quem Ele é para nós. E aí eu queria ler, mas já, gente, eu falei tudo isso. Eu queria ler em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Nesse momento, vou falar rápido aqui. Nesse momento, Moisés está com o povo próximo ao Monte Sinai. Eles saem do Egito e vão andando durante 3 meses. E aí Deus começa a falar com Moisés.
dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso foi antes deles subirem ao monte. O Senhor diz, eu quero fazer de vocês um povo meu particular, uma propriedade minha, um povo meu, sacerdotes. E o Senhor os chama para estar na sua presença. E eu queria falar um pouco desse momento, um pouco mesmo, porque não dá para falar muito, como um momento em que o Senhor os chama para serem suas ovelhas, porque o Senhor guiava eles com coluna de fogo à noite e com uma nuvem durante o dia. E eles não se queimavam no deserto e nem se queimavam também de frio, e nem morriam de frio à noite. E nesse momento o Senhor diz, eu quero que vocês sejam meu povo, minha possessão. E ele diz assim, se vocês ouvirem a minha voz, aqui agora se me obedecerem fielmente. Mas existem textos que dizem, se vocês ouvirem a minha voz. Então o Senhor, Davi, ele pega isso lindíssimo, diz que Israel é ovelhas, são ovelhas do pasto do Senhor. Então o Senhor diz assim, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão meus. Vocês vão ser meus. E nós somos convidados a ouvirmos a voz do Senhor. É isso que nos distingue das outras pessoas, porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele diz, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão meus. Então, Jeová convida o povo a essa comunhão e dependência durante o deserto. Comunhão de estar perto. E dependência por quê? Se eles comiam, é porque o Senhor mandava. Se eles bebiam, é porque o Senhor mandava. E o Senhor coloca eles numa incubadora, num lugar onde não existia mais nenhuma escória para eles. Eram eles e o Senhor. E o Senhor queria o seguinte, quero ensinar esse povo a confiar em mim, a depender de mim, a me clamar, a me conhecer. Essa era a intenção. O povo só reclamou, mas essa é a outra parte. E a Bíblia fala que dos que são guiados pelo Espírito Santo. E esse é o convite. Nós venhamos ouvir a voz do Senhor, segui-lo e depender dele. Da mesma forma que o Senhor providenciou tudo para o povo, o Senhor, ele é aquele que nos provê em todas as coisas. Mas o mais importante não são as coisas, é estar perto do Senhor. E vamos ler no versículo 11 e 13. E eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Irmãos, o capítulo 24 de Salmos diz, quem subirá ao monte santo do Senhor?
povo tinha que lavar a roupa para chegar na beira do monte. E disso nós podemos tirar uma lição. Para nós nos aproximarmos do Senhor em adoração. Só a nossa ética humana não serve. Vista assim, fale assim, não xinga palavrão, não assista esse programa, não fala isso. Isso, gente, só serve para a gente chegar na base do monte. Entendeu? Esse lavar, trocar de roupa, chegar com roupa limpinha, não é suficiente para nós subirmos. Não é suficiente. Isso aqui, foi ontem a gente estava conversando com o pastor. Isso aqui a gente troca em 2 segundos. Não que eu não acho que a gente tem que se vestir decentemente. Mas existem coisas mais profundas. Não xingar palavrão é uma coisa assim que a pessoa... Eu conheço professores que não xingam palavrão, professores meus, durante a aula, mas se você for conversar em outro momento, eles xingam palavrão. Isso é muito fácil. Mudar exteriormente. Agora eu só ouço música de Jesus. Isso é muito importante, mas só serve para a gente chegar na beira do monte. Meu Deus, só falei metade. Decorrer. E então ele fala: quem subirá? Os que são limpos de mãos, puros de coração, que não adoram deuses falsos e nem juram falsamente. Limpos de mãos, ações. São aqueles que agem de forma justa. E o que é justo, gente? Outro dia, uma vez eu estava numa aula e a professora falou: o que é justiça? A justiça é uma coisa muito relativa. Para nós, não. Justiça é tudo que nós fazemos que está de acordo com o caráter de Deus. Se nós temos injustiça nas nossas mãos, não poderemos subir para adorar. Podemos até levantar nossas mãos na hora do culto, mas espiritualmente nós não subimos. Eu e você. Se nossas mãos não estiverem limpas e nós levantarmos as mãos para o céu, tem um texto que diz assim: quando vocês levantam as suas mãos, falando para Israel, eu tampo os olhos, eu tento não ver, porque elas estão cheias de sangue. Porque elas estão sujas. Puros de coração. Gente, até que limpeza de mão é mais fácil, né? Puro de coração é uma luta. Você vê que Pedro pegou a espada, cortou a orelha. Estava com Jesus, gente. Ser puro de coração é muito difícil, porque às vezes a pessoa te fala uma coisa ruim e aí você não revida, mas fica. Você ficou limpo de mão, mas você fica assim, eu não falei. Eu não falei para ele, mas um dia eu vou falar. E você fica: eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo. Está limpo de mãos. Você revidou? Não. Mas diante de Deus você revidou? Sim. Porque Jesus diz que se você pensar, você já fez. Então limpos de mãos e limpos de coração. Irmãos, a Suzana está falando isso. É tão bom falar sobre a gente na terceira pessoa, né? Eu estou falando isso, mas isso não quer dizer que eu seja perfeita. Estou falando a palavra e a gente luta com a ajuda do Espírito Santo para irmos nos santificando dia após dia. E aí fala também sobre quem jura falsamente e que serve a outros deuses. Naquela época, servir aos outros deuses
que buscam a tua face. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E ele diz assim, são assim aqueles que o buscam. Eles têm mãos limpas e têm coração puro. E depois ele diz assim, abram-se, ó portas. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Gente, Davi era profeta. Eu vou correr tentar falar tudo. Davi era profeta. O que ele estava falando aqui? Mãos limpas e coração puro. Eu queria que levantasse a mão, não junto comigo, aquele que consegue, sem a ajuda do sangue de Jesus, ter mãos limpas e coração puro. Não, eu não levantei a mão e nem ninguém. Irmãos, esse texto aqui, ele é profético. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Ninguém. Porque Davi mesmo não tinha mãos limpas. O próprio Davi não tinha mãos limpas. Davi fez coisas que eu acho que nenhum de nós aqui fez. Arquitetou um assassinato e pegou a mulher do amigo dele. Mas ele fala aqui profeticamente, quem poderá subir? E aí ele diz, da geração que teria mãos limpas e coração puro. Aleluia. Da nossa geração. Porque sem nós, sem o sangue de Cristo, que foi lá e resgatou eles de debaixo do chão, sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Nós estamos no melhor tempo. Nós podemos, através do sangue de Cristo, termos mãos limpas e coração puro. Por isso que ele diz, abram-se, ó portas, as vossas cabeças. Abram-se, ó portas antigas, levantai, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória que se mostra como guerreiro? É a teofania lá de Josué. Aquele guerreiro que aparece a Josué, ele vem, é o Senhor Jesus, e ele vem como guerreiro que vence a morte, e ele vence por nós o pecado. Por isso nós podemos subir à presença do Senhor. E eu queria ler rapidamente em 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E em Coríntios, 2 Coríntios, gente, eu vou pular aqui uns textos, depois a gente pode voltar neles. Eu só vou ler esse texto aqui, enfim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem
já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos. E eu convido a você, para você deixar na cruz. Paulo ele diz, em Gálatas 6,14, que pela cruz de Cristo ele está crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para ele. E como diz em Isaías 53, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. Que você deixe hoje na cruz a sua dor, o seu passado, os seus erros, aquilo que não deu certo para você, as suas frustrações e as suas mágoas. E que você suba ao monte do Senhor, que você possa entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque sem a cruz nós não poderíamos ir. Eu queria cantar, antes de encerrar, passei quase 10 minutos até agora, cantar Vou Deixar na Cruz.